Você precisa entender que um melancólico, ele exige de você, como terapeuta, como psicóloga, como psicanalista, enfim, como analista, precisão e sensibilidade. Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Cheguei, maravilhosinha, maravilhoso, meu colega, minha colega, você que está aí nesse lugar de ser um condutor de processos de amadurecimento, autoconhecimento, terapêutico, psicanalítico, coach, não sei qual a abordagem que você utiliza. Eu sei que eu e você temos algo em comum, nós somos apaixonados por pessoas e fazemos do nosso propósito a nossa profissão. Que privilégio, não é verdade? Bom, aqui neste vídeo nós vamos aprender a conduzir de forma assertiva e melhor, dando resultado durante a sessão para o nosso cliente de perfil melancólico. Se você não faz parte da comunidade Método Fernanda Boaventura, você precisa fazer. Sabe por quê? Nós temos um método de condução, de aplicação da ferramenta dos 4 temperamentos das motivações humanas, de modo que quando o seu cliente chega com você na sessão, você já consegue ali meio que estar guiada acerca de qual temperamento e por isso, sendo você uma especialista em pessoas, terá melhores resultados, porque você vai falar exatamente no coração, na essência do seu cliente, porque você o conhece na natureza, conhece as fortalezas, as fraquezas, a essência desta pessoa. Então, se você ainda não é, eu quero te convidar a clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para conhecer o método e se tornar uma analista pelo método Fernanda Boaventura e ser aí reconhecida, relevante, palestrante, autora de livros, enfim. As analistas do método Fernanda Boaventura estão explodindo no Brasil e fora do Brasil. Let's bora? Mas vamos lá para o conteúdo deste vídeo, que é muito importante. Primeiro eu preciso te dizer, você precisa entender que um melancólico, ele exige de você, como terapeuta, como psicóloga, como psicanalista, enfim, como analista, precisão e sensibilidade. Ele já chega te avaliando em tudo, tá? Ele já vem com uma lupa. Ele já vem uma lupa para ele e para você. Ele analisa tudo, inclusive as suas falas, os seus trejeitos, se você está organizada, se tem ali uma consistência na sessão. E o amadurecimento para eles vai exigir de você como condutora não conhecimento técnico apenas, porque às vezes ele sabe até mais que você, porque ele já se preparou, ele estudou. Até chegar em você, ele já fez toda uma pesquisa. O que ele precisa? Libertação de padrões rígidos e internalização daquilo que o paralisa, tá? Então, mais do que o seu conhecimento, mais do que a sua técnica, você precisa saber que para atender e ter resultado de um cliente melancólico, você precisa quebrar esse padrão de rigidez e que ele internalize que muitas vezes ele está paralisado porque ele quer tudo perfeito. Se você conseguir essa missão de conduzi-lo a este lugar de leveza, tirando todo esse peso e colocando na vida dele propósito, saindo do perfeccionismo e entrando em ação de maneira leve, você vai ser a melhor profissional do mundo. E posso te falar, de um atendimento com um melancólico, você pode ter 10, 15, 20 atendimentos, porque ele vai ser fiel a você. Ele vai te indicar a todo mundo que ele conhece. Então vamos lá? Vamos ter sucesso nesse atendimento? Primeiro, o ambiente de confiança, tá? O ambiente racional, um ambiente de profundidade, um ambiente em que ele de fato se sinta tranquilo para se abrir a você. Caso contrário, ele não vai se entregar. Melancólicos detestam ambiente solto, que não tem roteiro, que não tem rotina, que não tem ordem, que não tem início, meio e fim. Isso já vai fechar ele não vai se abrir, ele não vai falar com você. Então, o que eu sugiro? Que você comece a sessão dizendo o que vocês vão viver. Quais são os passos? Olha, hoje nós vamos juntos aqui compreender as suas forças, suas fraquezas.
Eu vou entender um pouco da sua natureza, nós vamos juntos, eu vou te fazer perguntas que vão me guiar a quem você é na sua natureza temperamental. Então nós vamos começar assim, assim, assim. Você dá ali um panorama do início, meio e fim dessa sessão. Para quê? Para que ele tenha uma estrutura emocional ali à tua frente, porque ele sabe quais são os passos que virão. Melancólico precisa de segurança. Segundo, identifique nele uma autoexigência silenciosa. Isso quer dizer o quê? Ele carrega um peso do mundo inteirinho nas suas emoções. Ele é essa pessoa que tende a querer ser excelente o tempo inteiro. Então você precisa nomear, você precisa dar nomes a isso que ele sente, a essa pressão que ele se coloca. Ele é o próprio algoz dele mesmo. Então o que você vai colocar? Você vai sugerir pensamentos. Então, por exemplo, sugerir pensamentos não. Você vai tentar traduzir essa exigência silenciosa dele. Então, por exemplo, ele fala assim: ah, não, porque eu tô muito cansado. Meu trabalho me cansa muito. Te disse muita coisa? Não disse muita coisa, mas ele vai parar por aí. Aí você, como uma analista, como uma profissional de autoconhecimento, você vai dizer para ele assim: então, você se sente sobrecarregado porque você quer entregar tudo de forma perfeita no seu trabalho? Isso está te deixando mais cansado do que o normal? É isso, ele vai dizer. É isso, exatamente, é isso. Eu de fato me sobrecarrego porque eu quero que tudo saia perfeito, no prazo, que ninguém fique me perturbando. E aí você consegue, então, fazer com que ele expresse essa exigência que ele tem de si mesmo de maneira leve, sabe? E aí você pode fazer com que ele perceba que essa sobrecarga não é externa, essa sobrecarga é interna, tá? Então a gente já deu para ele uma estrutura emocional com o quê? Com um roteiro, com ordem, início, meio e fim da sessão. Já mostrou para ele que ele se sobrecarrega porque ele se exige demais, ele se cobra demais. E aí a gente vai mostrar para ele que excesso de planejamento trava. Excesso de planejamento paralisa. Então, você nunca vai afirmar nada assim. Isso com o melancólico. Você vai dizer, você acha. Ou seja, você traz ele para refletir e responder. Você acha que está se preparando e percebe que faz muito tempo que você está nessa fase? Então, por exemplo, você está se planejando demais, está na hora de executar. Mas você tem que trazer para ele esse padrão de paralisia que ele se coloca. Porque na cabeça do melancólico é assim, ó, ele nunca está pronto o suficiente. Então ele está sempre se preparando. E nessa de estar sempre se preparando, ele se sabota. Porque ele nunca vai entrar em ação. Ele estuda o tempo inteiro. Se você perguntar para o melancólico, está sempre estudando. Então você está estudando para quê? Ah, para ser um profissional. E por que você ainda não é? Porque você já fez uma graduação, você já fez uma especialização, você já fez um mestrado, você já fez doutorado. O que está te faltando? E aí você põe e expõe para ele um padrão de paralisia. Ele se enxerga nisso, você está entendendo? Porque se você não fizer desse jeito, ele vai confrontar, ele vai argumentar, não, mas é porque para isso eu preciso disso, para isso eu preciso... Aí você traz ele, você não acha que você está se preparando já tem muito tempo? Quais foram os cursos que você já fez? Aí você expõe para ele esse padrão de paralisia. Nisso, ele já, tipo assim, já tá feliz, tá realizado, porque você mostrou para ele dores que ele não sabia de onde vinha. Você conseguiu mostrar para ele de onde vem uma paralisia por conta de necessidade de estar pronto o tempo inteiro, exigência silenciosa, se sobrecarrega porque se exige demais, e essa necessidade do roteiro, da rotina, da estrutura. E aí, você precisa romper com a idealização de uma pergunta crua, por exemplo. O que você perde quando espera que tudo esteja pronto para começar? Né? Essa pergunta é muito boa para ele. Por quê? Porque ele está esperando a perfeição, ele está esperando que tudo esteja o tempo perfeito das coisas. Se isso não vem, o que a gente precisa entender? O que ele está esperando?
sabe? Por que ele está esperando por isso? E aí, o que a gente faz? A gente ajuda a perceber o custo disso. O quanto que isso custa, o quanto que isso onera, o quanto que isso diminui a potência, o quanto isso desanima ele também, sempre trazendo ele para reflexão. Mostra para ele que o imperfeito também tem valor, que não é só o perfeito que é valorizado. O imperfeito também nos ensina muito, porque é uma evolução de um processo. E aí você mostra para ele isso, guiando-o para a libertação desse padrão de rigidez de querer tudo perfeito. Você vai mexer na raiz do amadurecimento do seu cliente melancólico. Como? Você vai fazer a seguinte pergunta para ele: você sabia que a entrega imperfeita ela transforma mais do que as ideias guardadas? Olha só, ele está esperando para entrar em ação porque não está perfeito. Mas não produziu nada, não tem resultado nenhum, está paralisado. Quando você lança para ele essa pergunta, você sabia que as entregas, olha só, vai alcançar a profundidade que ele precisa e vai trazer a clareza que ele necessita. Você sabia que as entregas imperfeitas produzem muito mais do que as ideias guardadas? O planejamento que não foi executado? Eita, aí você mexe na raiz e faz com que ele, de fato, entre em ação. E aí você vai dar uma missão para ele. E para ele é uma missão, tá? Uma missão prática. Com margem de erro, tá? Você vai dar para ele uma ação e se você faz parte da comunidade MFB, você já tem isso pronto, que é o plano de ação de cada temperamento. Se você ainda não faz parte da minha comunidade, se você não é um analista certificada pelo MEC com o selo MFB, então você vai ter que construir esse roteiro. Para quê? Um exercício simples para que ele vença a fraqueza do temperamento dele, que está em 2 lugares, perfeccionismo e pessimismo, tá? Então você vai fazer para ele, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso durante tanto tempo, no próximo encontro você vai me trazer isso, tá? Se não der certo, tá tudo bem, a gente tem meios de melhorar. Então você já deixa para ele ali que pode ser que não dê certo, tá? Você deixa para ele assim a liberdade. Quebra com esse padrão de rigidez de achar que tudo tem que ficar certo e como planejado. E por fim, você vai reforçar a identidade dele, as potências, as fortalezas, tudo que ele possui de bom, porque lembra, o melancólico se exige e se cobra demais. Ele tem dificuldade de reconhecer as suas potências. Então você, como uma condutora, você vai dizer, olha, a sua profundidade é uma potência, o seu zelo, o seu perfeccionismo é uma potência, mas você não precisa acertar tudo sempre. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter tudo no seu controle para entrar em ação. E aí, então, você resume para ele tudo que vocês viveram durante essa sessão e aí ele vai se sentir realizado, contemplado, pleno e com absoluta certeza você vai tirar do olhar desse melancólico um brilho diferente daquele que sabe quem é e sabe ao que veio para este mundo. É essa a nossa promessa como análise de temperamentos pelo método Fernanda Boaventura e eu quero muito que você conheça e seja feliz aí na sua profissão, cumprindo seu propósito, tendo liberdade financeira, liberdade de tempo e sendo um canal de amadurecimento e de bênçãos àqueles que te procuram. Combinado? Se você não curtiu ainda, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Nós temos conteúdo aqui diário praticamente e eu quero você comigo. Beijos!